As virtudes de um ser humano livre. Liberdade. Falamos assim de boca cheia sobre algo que almejamos muito, mas que poucos de nós sabemos realmente o que é, apesar de inúmeras reflexões e teorias acerca do tema. Amamos tanto a liberdade, tememos tanto a escravidão, que vamos buscando suas migalhas e fugindo das suas possíveis máscaras ao longo da história. Desejos, ímpetos, quereres, prazeres, manipulações, vícios, prisões, coragem, vontade, identidade, nos levam a imagens como os voos dos pássaros, as almas prisioneiras, as canções dos poetas, nos levam a mitos. No fundo, todos nós queremos ser livres. Mas o que é a liberdade, afinal? Ela é o que chamamos de livre-arbítrio, ou passa por uma possibilidade de inserir a sua essência no mundo. Certa vez, assistindo a uma entrevista com o velejador Amir Klink, que acabara de fazer a travessia do Oceano Atlântico em 100 dias, uma boa reflexão sobre a liberdade e sobre o livre-arbítrio foi proposta. Perguntado sobre seu enfrentamento com o mar, o velejador respondeu que uma de suas motivações para tamanha aventura foi justamente perceber que não se enfrenta ao mar, mas se aprende com ele, o respeita, se harmoniza com suas leis. Assim consegue-se chegar aonde quer. No seu livro, 100 Dias entre o Céu e o Mar, ele comenta: um tempo onde aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com o mau tempo, a transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência, e para chegar onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. A pergunta que fica é: será que liberdade é fazer o que se quer? Impor sua vontade, seus desejos, suas opiniões, não levando em consideração que a vida tem sua própria lógica e suas próprias leis? Será mesmo que poderíamos ser livres ao ponto de voar quando saltamos de cima de uma montanha e, assim, nos libertar da lei da gravidade? Será que podemos superar Ícaro e voar próximo ao Sol sem ser queimado por ele? Ou será que a liberdade humana é outra coisa, como algo mais próximo desse entendimento e respeito pelas leis do mar que o velejador demonstrou ao atravessá-lo e por isso conseguiu chegar aonde queria? Khalil Gibran, um poeta e escritor libanês do século passado, no seu poema Sobre a Liberdade, no livro O Profeta, retrata-a como algo que não deveria ser nossa meta de vida, mas uma consequência das nossas ações quando surgem do nosso íntimo, do nosso verdadeiro ser. Pois só se pode ser livre quando o desejo de encontrar a liberdade se tornar a vossa torta e quando deixardes de falar de liberdade como objetivo e plenitude. Sereis verdadeiramente livres, não quando os vossos dias não tiverem uma preocupação, nem as vossas noites, necessidades ou mágoas. Mas quando estas coisas rodearem a vossa vida e vós vos ergais acima delas, despidos e libertos. Em ambos, a liberdade não surge como um ponto de chegada, mas como um modo de ser de um ser humano quando ele entende que é mais uma das peças desse grande mistério da vida. A liberdade acontece quando o ser humano resolve ser de fato humano, ou seja, quando aporta a vida naquilo que se espera dele, virtudes, valores e sabedorias. Quando ele se torna ele mesmo, a liberdade surge como consequência. Em diversas tradições da humanidade, as virtudes surgem como algo próprio da natureza humana. Não esperamos que os animais contemplem a beleza, usem a razão, tenham paciência, respeito, ou sejam fraternos de forma consciente, ou seja, por escolha. Mas de alguma forma, esperamos isso de seres humanos, tanto que quando vemos atos cruéis, ilógicos, maldosos, dizemos que são desumanos. Nesse sentido, podemos refletir sobre algumas virtudes evidentes em um ser humano livre. Listamos algumas virtudes. Humildade. O ser humano livre é aquele que sabe aquilo que lhe cabe e aquilo que não lhe cabe. Aquilo que está no seu alcance, ou no alcance de suas ações, e aquilo que lhe escapa. Assim como vemos, Amir Klink, na lida com as forças da natureza, sabendo seu tamanho e possibilidades, e se curvando diante de algo que é maior que ele, o mar, sua imensidão e suas leis. Respeito. Respeito pela vida,
pela natureza, pelos outros. Respeito tem origem na palavra latina respectus, proveniente do verbo respectare, no sentido de considerar ou prestar atenção ao redor, olhar outra vez, olhar atenciosamente. No mundo em que estamos distraídos de tudo, inclusive de nós mesmos, respeitar é prestar atenção na vida e no seu funcionamento, de tal maneira que encontramos a melhor forma de lidar. Pureza. Uma capacidade de estar sempre retirando de si aquilo que não é, de não ser contaminado pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias externas, de tal maneira que suas ações, seus sentimentos, seus pensamentos são sempre frutos de uma vida interior. Identidade. Assim, um homem livre necessariamente tem identidade. Sabe bem quem é, sabe o que não é, e escolhe sempre por aquilo que lhe aproxima do seu ser. Coragem. A coragem é a virtude de se colocar em ação em prol de seus valores. Muitas vezes podemos nos enganar ao pensar que a coragem é a ausência de medo ou de uma certa imprudência diante de situações de perigo. Mas, na verdade, o corajoso é aquele que não abre mão daquilo que lhe é importante, mesmo que o medo exista. Discernimento. Uma capacidade de separar o joio do trigo, de discernir o que é válido e o que não é. Uma virtude presente no ser humano livre, pois somente assim ele conseguiria se desapegar do que não tem valor humano e lutar por aquilo que é bom, belo e justo. Justiça. No célebre livro A República de Platão, o filósofo nos ensina que a virtude da justiça é aquela que dá a cada coisa aquilo que lhe é próprio conforme seus atos e sua natureza. Ou seja, um homem livre se torna livre por saber o ponto justo de cada situação, de cada pessoa, de cada coisa, de tal maneira que não se torna escravo de nada, pois nada lhe pertence. Tudo se torna circunstâncias da vida que merecem de nós uma atitude conforme nossos valores. Assim nos tornamos livres, na justa medida em que respondemos à vida sendo nós mesmos e sempre levando em consideração a necessidade de cada experiência. Platão nos diz que costumamos falar muito sobre comida quando estamos famintos. Será que isto também é válido para a liberdade? Será que hoje em dia falamos tanto dela porque de fato não a temos? O interessante é perceber que o conceito que paira sobre liberdade no nosso momento atual está muito ligado ao fazer o que se quer, não levando em consideração que a vida tem uma ordem, tem leis que não estão sob nosso domínio. Será que essa liberdade que propagamos não é um mero deixar livre os instintos, os desejos? Sim, de tal maneira que nos tornamos escravos deles. E a consequência disso é que quando a vida nos aperta, quando a vida impõe seus limites, suas regras, nos sentimos esmagados, nos sentimos impotentes, nos sentimos rigidamente encaixados em algo que está sendo ditado, pois o jogo já estava ali, nós é que teimamos em tentar criar nossas próprias regras. A liberdade surge quando aprendemos a arte de viver. Assim, entendendo nosso tamanho nesse jogo do universo, compreendendo suas leis, podemos nos movimentar nas experiências da vida e chegar do outro lado, nos realizando como seres humanos, sendo mais nós mesmos.